Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no VertaCast, o podcast que fala um pouquinho sobre a nossa mente, sobre os mistérios que ocorrem e que você está prestes a descobrir. E hoje trouxemos mais um assunto bem interessante, um assunto que você já deve ter escutado, mas talvez não tenha noção do quanto isso impacta a sua vida. Eu sou Tami Lopes. Eu sou Gabriel Lopes e estamos aqui hoje para falar sobre uma coisa bem interessante que muitas pessoas eles fazem. Muitas pessoas passam por isso e pouquíssimas realmente percebem até a hora que dá errado. Entendi. Entendeu? A gente vai falar um pouquinho sobre o piloto automático. Piloto automático, Gabriel. Piloto automático, aquele que anda sozinho, é isso? Exatamente, é aquele que está aqui dentro. Uhum. Né? E esse conteúdo é um conteúdo que a gente trouxe, né, com base nos estudos do Dr. Michael Hall, é isso, né? Exatamente. Dr. Michael Hall é um grande estudioso na área da mente. Ele é PhD em psicologia, o criador da neurosemântica. Inclusive, nós da Vertas temos trainers licenciados aqui no Brasil para dar os cursos do Michael Hall. Mas hoje a gente não vai falar sobre os cursos, vamos falar um pouquinho sobre o piloto automático? Então vamos lá, Gabriel, explica para o pessoal o que é piloto automático. Então vamos lá. Primeiramente, o que é esse piloto automático? Pelo nome já dá até para entender, né? É quando você está no modo automático, você não está pensando muito bem. E da onde que veio isso daí? A vantagem que nós temos sobre outros animais durante a nossa evolução não foi o tamanho do nosso cérebro, mas foi a complexidade e a forma como a gente consome energia para poder gerar pensamentos. Isso fez com que a gente desenvolvesse várias ferramentas muito interessantes para ajudar a nossa sobrevivência desde lá de trás. E uma delas foi exatamente isso daí, foi o piloto automático. Por quê? Quando você tem um piloto automático para poder fazer uma coisa para você automaticamente, você pode dedicar sua cabeça a fazer outras coisas. Desde atividades como, num contexto moderno, escovar o dente enquanto você pensa no seu dia, por exemplo, até atividades mais sociais, quando você, por exemplo, está na academia, você está conversando com alguém, ou ouvindo música, ou ouvindo um podcast. Ou dirigindo. Entendeu? Ou dirigindo, e assim você está ouvindo rádio, ou conversando com alguém. Existe todo um fundo evolutivo por trás do piloto automático. E é interessante, porque o ser humano, ele precisa economizar energia. Porque, afinal de contas, a nossa mente, a gente já falou sobre isso em alguns podcasts, né? Mas isso é muito importante. A nossa mente, ela consome cerca de 18 a 25% de toda a energia produzida no nosso corpo. E cada vez que nós fazemos um pensamento novo, temos que criar algo novo, alguma lógica, você demanda mais energia. Porque você constrói novas sinapses, que são justamente as sinapses que fazem você fazer o que você faz, né? Criam essas conexões. A partir daí, se você precisa economizar energia para sobreviver, quanto mais automatismo existir na nossa vida, melhor. Porque significa que a gente não precisa ficar gastando energia desnecessariamente para algo que a gente já aprendeu a fazer. Isso tem um lado muito bom. Sim. Mas, fala um pouquinho. Mas, como tudo, sempre tem um lado bom e um lado que talvez não seja tão bom assim. O piloto automático, ele tem um problema para nós, principalmente hoje em dia, né, que nós estamos numa sociedade mais evoluída, a gente não precisa mais sobreviver da forma como a gente sobrevivia antigamente, que é o fenômeno de não pensar. O que é esse fenômeno de não pensar? O pensamento, ele é uma atividade ativa, ela não é uma atividade passiva. Quando ela se torna passiva, você não está pensando. O que você está fazendo é lembrando. Como eu falei anteriormente, o nosso cérebro ele é muito bom em reconhecer padrões. Ele monta padrões, reconhece padrões, ele segue esses padrões para criar os nossos comportamentos automáticos. E quando você faz isso daí, é o ato de você não pensar. Por quê? Porque você está repetindo padrões dentro da sua cabeça. Padrões que, no caso de memória muscular, vamos colocar assim, quando você escova o dente, você sabe que lado você vai começar primeiro e por onde você vai terminar. Quando você está na academia, você sabe qual músculo que você vai começar a trabalhar primeiro e qual o último que você vai terminar. Então, são coisas que você faz automaticamente, sem pensar. Por quê? Porque você não está pensando. E isso também vai além só de atividades físicas, vai além da nossa rotina. Ela vai dentro do nosso comportamento e também a forma como nós nos relacionamos com outras pessoas. E tem um componente aí muito importante, porque o piloto automático nos comportamentos é fácil da gente identificar, porque são ações, é aquilo que a gente faz no nosso dia a dia.
Agora, o piloto automático nos nossos pensamentos, esse é um desafio, Gabriel, porque muitas vezes a gente tem um pensamento que ele não nos ajuda de alguma forma. Esse pensamento, ele leva a gente para um caminho que não é positivo, às vezes até fica triste de bobeira e você nem percebe. Sabe aquela situação que estava tudo bem, de repente você fala, nossa, eu não sei por que veio uma tristeza, uma sensação ruim, uma angústia, e você não sabe de onde veio aquilo. E realmente a pessoa não sabe. Por quê? Existe um piloto automático no pensamento. Existe algo que, por algum motivo, foi acionado, às vezes por uma imagem, às vezes por um olhar, às vezes um franzir de testa de alguém que disparou aquele programa e a pessoa entra naquele processo de pensamento sobre pensamentos que já está padronizado e que levam para um caminho de uma tristeza, de uma angústia, de um sentimento que não é bom. É um gatilho. É um gatilho. E ela nem percebe isso. E ela acha que não aconteceu nada, que foi do nada que aconteceu. Mas aconteceu. Foi um piloto automático do pensamento, né? Dos pensamentos que surgiu. E esse pensamento levou para um resultado que não é positivo. Exatamente. E às vezes a pessoa está super animada, trabalhando, viajando, fazendo algo legal. E de repente vem aquela tristeza e ela não sabe o que aconteceu. E ela entra num processo de desânimo, desesperança. Eu estou falando no lado da tristeza, mas pode ser de raiva também. Sim. Ela entra numa agressividade, numa defensiva que não é desproporcional. Não cabia aquilo. Exatamente. Mas como é o pensamento sobre o pensamento que está no automático dela, ela trilhou um caminho interno que não se vê, porque não é concreto. Mas lá dentro existe todo um processo, um passo a passo, né? Pensamento A que desencadeia o B, que desencadeia o C e que desencadeia um estado. E esse estado muitas vezes pode ser um estado não desejado. Exemplo da tristeza, um desânimo, uma desesperança, ou uma raiva, uma agressividade, uma explosão muitas vezes. Ansiedade. Nossa, hoje em dia a gente fala muito de crises de ansiedade e às vezes a pessoa começa a ficar ansiosa e não sabe nem como aconteceu. Simplesmente estava tudo bem. Por algum motivo veio um pensamento intruso, né? Que passou pela cabeça, pronto, executou o programa. Começa a executar o programa e ela não consegue parar. Isso é um desafio muito grande para quem vive no dia a dia, porque as pessoas não percebem que isso está acontecendo. Diferente do comportamento que a gente identifica. Sim, porque o comportamento você sabe, né? É visível. É visível. Você está dirigindo o carro, você entra e não sabe como você chegou. Então, foi o piloto automático que me trouxe até aqui. Sim. É diferente quando você, de repente, tem uma agressividade explosiva, uma crise de ansiedade e você não sabe de onde veio. Sim. E, na verdade, nada mais do que o quê? Você seguindo padrões pré-feitos na sua cabeça, que criaram com o tempo. Isso leva a um outro efeito também muito interessante, que tem a link com esse do efeito do não pensar, que é o não pensar cultural ou não pensar social. É bem mais amplo. É um pouco mais amplo isso daí. Por quê? É quando você não pensa porque já pensaram por você. Quando a gente está dentro de um contexto cultural, quando a gente está numa sociedade, existe uma série de costumes, existe uma série de comportamentos que são dados como aceitáveis, como normais, e nós incorporamos isso também conforme a gente cresce e a gente para de pensar sobre isso. Então, uma série de aspectos culturais entra dentro desse não pensar e entra dentro das nossas respostas automáticas. Então, deixa eu pegar um exemplo que me veio aqui. Eu não sei, para quem já viajou para fora, ou quem conhece lá fora, a Itália. É extremamente, culturalmente aceitável na Itália você falar extremamente alto, mexendo as mãos, sabe, de forma bem, sabe, espalhafatosa. E pra gente aqui parece que eles estão brigando. Parece que a gente está brigando. E o mesmo comportamento, vamos colocar assim, no Japão, por exemplo, é totalmente inaceitável. E é interessante, porque é uma pessoa que tem questões com conflitos, com brigas, com discussões, tá passeando, tá tranquilamente lá, curtindo as férias e vê alguém, acaba disparando gatilhos que vêm esses pensamentos, que aquilo que era uma viagem maravilhosa vira uma viagem tensa. Sim. E ela entra num estado de tensão porque parece que alguma coisa vai acontecer. E a pessoa não percebe. Não, aconteceu isso comigo uma vez. Eu estava na Liberdade uma vez, acho que vocês conhecem o bairro de São da Paulo. Liberdade de São Paulo, muitos asiáticos. E eu falei, para o japonês isso não é aceitável. Para o chinês já é um pouco mais aceitável. E eu vi duas moças conversando na rua. Eu não entendi o que elas estavam falando, mas elas estavam gesticulando. O tom de voz dela, para mim, soava agressivo. E eu andando na direção delas, eu achei que uma ia para cima da outra, assim. Daqui a pouco elas começam a dar risada. E eu fiquei totalmente confuso, porque meu corpo, minha fisiologia estava pronto para
fazer alguma coisa, interferir, chamar por ajuda e de repente elas estavam dando risada e eu fiquei aí. E acho que muitas vezes acontece coisas desse tipo, né? Da gente disparar algum gatilho e pior, né? Que bom que você não fez nada, porque você poderia ter interferido. Eu teria pagado um mico ali, nossa. Feito um papelão ali. Teria sido horrível. E é interessante, porque reconhecer esses padrões, Gabriel, é o primeiro passo da mudança. Então, assim, padrão simples, né? Na época da pandemia, a gente acostumou a tirar o calçado, a maioria das pessoas tirar o calçado para entrar em casa. E, de repente, você tem esse padrão e um belo dia entra o piloto automático e você entra de calçado. Você identifica o padrão na hora, é fácil. Sim. Agora, esse padrão de pensamento, como é que a pessoa começa a perceber? Que dica a gente pode dar para o pessoal aqui para ajudar? Questionamentos. Questionamentos. A linha do não pensar dita que o quê? Que quando você quer pensar de forma ativa e não de forma passiva, você questiona. Então, é através de questionamentos que você começa a realmente a pensar. Porque quando você questiona, você ativa sua mente para falar, opa, o que exatamente está acontecendo aqui? Será que isso daí é? Será que não é? Então, você entra em todo um processo de atividade cerebral para realmente estar ativo, um pensamento ativo. E o questionamento específico, não é um questionamento por quê, gente, tá? É o que me fez pensar isso? O que pensamento veio antes desse que trouxe essa conclusão? E aí você vai caminhando o pensamento para trás, né? Pensamento atrás de pensamento, pensamento atrás de pensamento, até chegar na sementinha, naquilo que deu origem. E então talvez você chegue à conclusão que, poxa, isso não é real. E aí você começa a desconstruir aquele programa. Um programa que não estava tendo um funcionamento adequado no sentido de um resultado bom. E falando em desconstrução, outra linha do não pensar também, e liga um pouquinho com o pensamento não pensar cultural, é quando a gente pega emprestado o pensamento dos outros. Tá. O que é isso daí? Quando você... Eu acho que não sei se você já ouviu isso daí. Quando você não pensa, alguém vai pensar por você. É um ditado popular, né? Se você não pensa, alguém vai pensar por você. Isso é mais do que um ditado. Isso é uma realidade. Quando você não pensa sobre você mesmo, você simplesmente aceita o que outras pessoas pensam sobre você. E eu acho que você já deve ter ouvido falar que todo mundo tem uma autoimagem, que é a forma como você se enxerga. Quando você pensa em você mesmo, você fecha o olho e pensa em você mesmo, geralmente vem uma imagem para você. As pessoas às vezes não percebem, não Gabriel, percebe. mas vem, sempre tem. Se você nunca parou para perceber isso, pare um momento. Não é olhar no espelho, tá, gente? Porque ali é a imagem física. Mesmo a imagem física tem uma certa distorção, mas é uma imagem mental de si mesmo. Como você se enxerga, como é que são suas características. Isso. E a gente pode falar um pouco mais sobre autoimagem em outro podcast. Mas qual que é o importante disso daí? Se você não formou a sua própria autoimagem, alguém formou por você. E se você tomou isso como verdade, às vezes você entra num processo de autossabotagem tão grande para se encaixar naquela autoimagem que alguém colocou em cima de você e você vive uma vida sofrida. E essa eu acho que é a mais difícil de você perceber. É porque você nem percebe. E eu, em atendimento, eu já escutei isso várias vezes. A pessoa chega num ponto e fala, hoje eu não sei quem eu sou. Eu não sei o que eu gosto. Eu não sei o que me dá prazer. Eu simplesmente não sei. Por quê? Porque essa pessoa ela nunca pensou. Ela deixou que outras pessoas pensassem por ela. E agora que ela entrou nesse questionamento, graças ao atendimento que estava fazendo com você, Tami, agora ela está percebendo, eu não sei. Eu sei que isso não é meu. Eu sei que não é, exatamente. Eu sei que não é meu, mas eu não sei o que é meu. E isso tem muito, gente, em pensamentos de família. Né? Herança de família. Então, heranças assim do tipo, nossa, imagina, você tem, eu vou falar de casos reais, sem mencionar as pessoas, sim, né? Você tem que dar tudo num relacionamento para que ele dê certo. E quando fala dar tudo, é dar tudo, inclusive e muito além daquilo que caberia a você, chegando a passar por cima da responsabilidade da outra pessoa e do espaço da outra pessoa. Você acaba desequilibrando, no caso especificamente desse pensamento, você desequilibra essa relação do dar e receber, o equilíbrio, porque toda relação ela tem que ser equilibrada, o dar e o receber. E quando você acha que você tem que fazer demais para dar certo, o efeito é justamente o contrário. Você desequilibra a relação e acaba não dando certo. E aí isso gera uma frustração muito grande. E nós só percebemos que existia esse pensamento depois de muito questionamento, porque era um pensamento
tão lá dentro, tão escondidinho, tão de herança da família, que essa pessoa não tinha consciência dele. E aí a gente começou a entender. E aí a gente começou um processo de mudança, né? Sim. Porque só dá para mudar depois que você tomou consciência. Frase do Jung, até que você se torne consciente, a inconsciência vai direcionar a sua vida. E você vai chamar isso de destino. Então, quantas vezes você vive algo que parece que é o destino, mas na verdade é porque está no teu inconsciente, comandando esse piloto automático, sem que você tenha consciência disso. Então, se questione sobre tudo, inclusive sobre aquilo que está bom, tá? Porque aquilo que está bom pode ficar muito melhor se você questionar. E não é questionar os outros, tá? É questionar a si mesmo, não é verdade, Gabriel? Com certeza. É você questionar exatamente por que eu estou agindo dessa... Melhor não. Como? O que está me levando a agir dessa forma? Né? E se vier um porquê, tudo bem. Acolha o porquê, mas depois vai para o como. Né? Porque a gente tem a tendência de perguntar o porquê. Sim, o porquê já é... Como é que é? O porquê está no não pensar já. A gente usa automaticamente, é normal. É um padrão. E o porquê traz justificativa, mas não traz a estrutura. E para que a gente mude, a gente não precisa da justificativa. Primeiro, a gente precisa da estrutura. Como eu construí esse pensamento? Que tipo de conexões eu fiz, né? Que tipo de links eu criei na minha mente que estruturam, que sustentam, que são os pilares que sustentam esse padrão na minha vida. E aí, encontrando esses pilares, a gente consegue desconstruir. E aí a pergunta é, que padrões você tem de pensamento hoje que talvez impeçam que você possa, por exemplo, ter uma vida próspera financeiramente falando? Porque tanta gente, né, isso é meio que coletivo, o pensamento de que dinheiro só vem com muito sofrimento. Já deve ter escutado isso. Dinheiro não nasce em árvore. Você tem que sofrer demais para conseguir as coisas. Isso são pensamentos que foram plantados, emprestados, né, e assumidos como verdade. E a partir daí, se você estiver num trabalho que te dá prazer, que você se sinta feliz, talvez você acredite que aquilo não vai te trazer o retorno financeiro, porque aquilo está bom demais. E se está bom demais, tem algo errado. Ou você muda de trabalho, ou você vai começar a ter problemas nesse trabalho que antes era maravilhoso, porque existe um pensamento que você só vai ter dinheiro, só vai ter retorno financeiro se você passar pelo sofrimento. Olha que forte. Sim, isso daí limita em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Desde relacionamento, porque aqui eu também estava dando muito exemplo de profissional. Mas isso daí se aplica no nosso familiar. Isso daí se aplica nas nossas relações de amigos, nas nossas relações amorosas. Sim. Entendeu? Nas nossas relações sociais, familiares, entendeu? De pai para filho, de filho para pai, sabe? Tudo segue um padrão. Por quê? Porque a nossa mente evoluiu para reconhecer e seguir padrões. E se você quer sair disso daí, o que você tem que fazer é aprender a se questionar. Isso daí vem com treino, tá, gente? Não é uma coisa que você vai acordar um dia e começar... Não. Como tudo, né? Como tudo. É um passo de cada vez. Você vai treinando. E é você começar a ficar mais atento. E eu vou falar pra você, não é necessariamente a coisa mais fácil do mundo no começo. Porque lembra que eu também falou, o nosso cérebro consome muita energia. Sim. E a nossa tendência é tentar poupar energia. Você começar essa movimentação... Vai demandar energia. E como você está começando... imagina que é uma roda que está parada e ela tem que começar a girar. Precisa de muito mais esforço no começo. Depois que você pega o embalo, aí vai. Porque você entra num novo padrão que você começa a questionar e você sabe aonde colocar as questões. E o próprio questionamento, esse questionamento interno, vira um pensamento automático, sim, né? Acaba virando porque você já entra no padrão natural de se questionar. Sim. E, gente, é difícil? O que é difícil? Difícil é o fácil que você não aprendeu ainda. A partir do momento que você internalizou e trouxe para sua vida, fica fácil. Quantas coisas que hoje são fáceis para você foram muito difíceis no passado. Então, comece. Apenas comece. E comece como, Gabriel? Questionando. Simples assim, questionando. Quando você se pegar fazendo alguma coisa que às vezes você não teve um resultado muito bom, pare um minutinho depois. Principalmente em termos de emocionais, né? Sim, em termos emocionais. Por exemplo, você estava falando, sei lá, com seu chefe, sua mãe, um empregado, alguma coisa assim. E você não teve um resultado bom depois dessa conversa. Sim. Pare um minutinho, repasse mentalmente o que aconteceu. Rebobina o filme, né? Exatamente, rebobina o filme.
Pensa o que aconteceu, pensa as palavras que foram usadas, percebam o tom que foi usado. E mais, rebobine o filme em câmera lenta. Em câmera lenta, isso. Porque daí você consegue ver o passo a passo, Sim. no ponto exato que começou uma sensação ruim. Exatamente. E aí você vai conseguir identificar exatamente o quê? Aonde você pode mudar na próxima vez. Não sei como você vai mudar isso, tá? Mas eu tenho certeza de que você vai descobrir uma forma. Tem uma forma bem prática, Gabriel. A nossa mente é muito maravilhosa, gente. E ela tem a tendência a buscar soluções quando a gente dá o comando. Então, existe um comando simples, muito simples. É como seria se... E aí você fala o que você quer. Então, por exemplo, como seria se eu pudesse conversar com fulano de tal e me manter tranquilamente? Quando você faz esse questionamento interno, a sua mente começa a buscar a solução para isso. E você vai criar um filminho mental, mesmo que você não perceba, de como seria se isso já fosse verdade. A mente não sabe a diferença do que é real e o que não é real. Quando você vivencia algo, e vivenciar significa ver, ouvir e sentir como se fosse real. Para sua mente é real. E você cria uma nova alternativa para sua mente. E a próxima vez que acontecer, vai ser uma lembrança, porque é como se já tivesse acontecido. Então, anote isso. Como seria se... E aí você fala o que você gostaria. Começa a mudar padrão. E é uma maneira simples. Experimente isso no seu dia a dia, você vai perceber. Eu lembrei de uma coisa agora importante, Gabriel, porque às vezes, na hora, a pessoa tem uma conversa, tá tudo bem. Chegou em casa, foi tomar o banho e tal. Quando ela deita, começa... Nossa, mas o que eu fiz foi certo? Mas será que... Aí começa aquele questionamento, que é um questionamento que também é um padrão, mas é um padrão de autocobrança que muitas vezes te leva para um estado péssimo. É um estado de culpa, de arrependimento, de ansiedade. E é isso que não é legal. Então, se você tem alguma coisa desse tipo, de pensar, né? Nossa, mas será que eu fiz bem? Será que eu falei direito? Será que eu me portei? Será que o outro gostou? Será? Aquele monte de será? Dê um stop no será. Para. Será? Não. O que aconteceu de fato? O que está me fazendo questionar? Porque também tem um padrão de pensamento. A gente naturalmente distorce a realidade, gente. É normal, todos nós humanos. Isso não é nenhum problema. Faz parte do ser humano. Na PNL, a gente fala, o que é importante não é o que aconteceu, mas é como você lembra e como isso te afetou. Sim. E esse padrão que como você lembra, nem sempre é o que foi de verdade. Então, vá devagarzinho, vá para trás e perceba. Se foi com alguém essa relação... Perceba o não verbal da pessoa. Se houve algum gatilho que disparou você, o que você precisa fazer para neutralizar isso? E a gente está falando de pensamentos. Pensamentos são abstratos, significados são abstratos, diferente de algo concreto. Este copo aqui é concreto, o meu pensamento não. Eu tenho o poder de colocar o significado que eu quiser. E isso não vai afetar ninguém, só a mim mesmo. E se você puder fazer isso, com certeza você vai ter uma noite de sono mais tranquila. Porque se você entra no looping do será, é muito desafiador você conseguir relaxar e dormir. E se dormir, vai sonhar com aquilo. Então, se vier esse tipo de padrão, identifique. Isso é um piloto automático que não está funcionando bem para você. Não está te trazendo qualidade de vida. Não está te trazendo bem-estar. Dê uma parada nisso. Você tem o poder sobre a sua mente. Comece primeiro brincando, né? Fingindo que tá tudo bem. E aquela história, né? Finge até que se torne verdade. Exatamente. Então, comece a treinar um pouquinho por vez, até que isso se torne um novo padrão. Um padrão de que você busque pensamentos que te fazem bem. Pensamentos que geram sentimentos agradáveis e não sentimentos desagradáveis. É isso, né, Gabriel? Exatamente. E a gente vê muito isso no dia a dia, né? E talvez você não tenha passado por isso, que bom. Mas se você conhece alguém que tem esse padrão, ajude essa pessoa. Indique esse podcast para ela. Quem sabe essa sua indicação pode ajudar essa pessoa a mudar a vida dela. Porque, afinal de contas, aquilo que pode trazer bem, né, um bem-estar para alguém, a gente pode compartilhar. Vale a pena. Quando a gente faz para o outro, a vida traz para a gente também, não é mesmo? Exatamente. Como a gente já falou várias vezes aqui no podcast, a PNL é tudo sobre compartilhar. Sim. É sobre você conseguir passar adiante todo o bem que você consegue fazer para você mesmo. Sim. E passar no sentido respeitoso. Sim, com compartilhar certeza. não significa obrigar, como é que o pessoal brinca? Enfiar a goela abaixo. Não, é compartilhar.
um convite. Sim. Um convite para reflexão. Um convite para que a pessoa pense um pouquinho sobre aquilo que está acontecendo e possa ter escolhas diferentes, escolhas melhores e, consequentemente, uma vida feliz. Porque se cada um de nós fizer a sua parte, o todo fica melhor também. Sim. E isso é muito bom, não é mesmo? Exatamente. Bom, Gabriel, você quer colocar mais alguma coisa para o pessoal? Eu acho que esse assunto foi o que a gente veio trazer hoje para eles. Foram boas dicas. Eu acho que se todo mundo seguir bonitinho aqui, amanhã a gente vai começar a dormir melhor. Sim, e é importante porque quando você dorme bem, você acorda bem e o seu dia é melhor também. Exatamente. Sabe que hoje a insônia é um dos problemas muito grandes. Eu escuto muito sobre isso. Então, cuide do seu sono, cuide do seu bem-estar e, para isso, cuide dos seus pensamentos também. E falando em pensamentos e compartilhar e PNL, eu queria falar um pouquinho do espaço que a gente está, né? Porque a gente compartilha um espaço aqui, que é o Espaço Mind, que é um espaço de eventos e de gravações. E é um espaço muito acolhedor e que compartilham com a gente dos mesmos princípios. O princípio de que a gente pode fazer o bem e promover esse bem-estar de um modo geral. Então, fica a dica para vocês. E voltando a falar dos nossos pensamentos, se você gostou dessa ideia de você prestar atenção nos seus pensamentos e reorganizar esses pensamentos, curte aqui, dá o joinha aqui no vídeo da gente, compartilha com quem você acha que vai ajudar e faça os seus comentários. E se tiver dúvidas, coloque aqui também. Vai ser uma alegria responder para vocês, ok? Ficamos assim, Gabriel? Ficamos assim, até a próxima. Até a próxima.